Olá, eu sou professora Eunice Johnson, educadora da Primeira Igreja Batista em Porto Velho, e estou aqui hoje para compartilhar com vocês a lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 6 da revista Compromisso, cujo tema é Aspectos Essenciais da Doutrina da Salvação. Pretendemos, com o breve estudo, alcançar dois objetivos principais. Primeiro, compreender que sem Jesus, sem salvação, não há escape para a vida do ser humano. Segundo, descrever os aspectos essenciais da doutrina da salvação. Com essa lição, nós iniciaremos hoje os estudos da carta de Paulo aos Efésios, denominada Carta do Corpo de Cristo, e está distribuída em 5 tópicos principais. O primeiro tópico é a graça de Deus restaura o homem para o louvor e a glória de Deus. A grande preocupação hoje do ser humano é ter. E a sua preocupação de ter é tamanha que ele esquece do que é essencial para a sua vida, que é o ser. Porque o ter está ligado à materialidade das coisas. É a avareza, é a ambição, o querer receber sem ter muito que dar, e assim por diante. Agora, o ser faz parte do compromisso que ele tem com a essência da vida. E é isso que ele vai plantar, por onde anda. É a formação do embrião do seu caráter, para o louvor da glória de Deus, por causa da natureza, preço e eficácia da nossa redenção, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para a remissão de nossos pecados. O segundo aspecto da lição é a graça de Deus restaura o homem, vivificando-o em Cristo Jesus. Lá em Efésios 2, verso 1. Os irmãos que leram os textos bíblicos durante a semana passaram por aí, né? Que fala que ele nos deu a vida e tal, né? O homem estava morto. Era a situação que ele vivia. Quando estão vivendo em seus delitos e pecados, se distancia de Deus. Em rebeldia espiritual, podemos assim dizer, ele é um fracassado. Paulo diz que éramos escravizados também. A escravidão é uma coisa muito triste, é uma coisa que nos contamina até, e que só nos leva para o mal. Não somente mortos e escravizados, mas também condenados. Além de mortos e escravizados, estávamos condenados. A graça de Deus nos elegeu em Cristo para a salvação. Efésios 1, verso 4. Não existe eleição sem o sacrifício, e no caso foi o sacrifício de Jesus. Sem este sacrifício não existe eleição. Nós somos eleitos para o propósito de Deus, que em Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus é a base da nossa fé. Ele é tudo em todos, conforme nos diz Paulo em Romanos 11,
e 36. A graça de Deus se tornou eficaz por mim na redenção pelo sangue de Jesus. Efésios 2:15. Paulo diz que a salvação em Jesus Cristo, fez apagar tudo de mal que havia em nossas vidas. Apagou, eliminou, não existe mais. Toda a condenação por conta de nossos pecados pararam de existir. O homem vivia escravizado por esse próprio pecado. O homem servia ao diabo e suas concupiscências. Nós servíamos, né? Em tempos passados, nós servíamos ao pecado por escolha nossa e nós fomos condenados por esse próprio pecado. Mas Jesus, a preço de sangue, nos redimiu, quebrando todas as correntes do pecado, desfazendo também o aprisionamento que nos estava imposto. Paulo fala dessa graça como sendo a riqueza, é a riqueza da glória de Deus. Não uma graça qualquer, não é uma graça duvidosa, nem uma graça sem qualidade. A graça de Deus, disponível pela fé, é capaz de cobrir todo tipo de pecado. Não há um só que fique de pé. E no quinto e último ponto, nós vamos ter a graça de Deus. Nos coloca na condição de membros da família de Deus. Efésios 2:19. Família é algo especial. É algo muito bom. É algo bendito. E é na família que nós vivenciamos as maiores e mais significativas experiências como seres humanos. Também é na família que podemos compartilhar nossas frustrações, podemos compartilhar nossas dores. É onde nós crescemos, onde nós nos desenvolvemos e onde também nós criamos e desenvolvemos os nossos sonhos. A salvação nos coloca na condição de família de Deus. A família de Deus é composta dos filhos que ele adotou por meio de Jesus Cristo e seu sacrifício. Para viver os aspectos essenciais da salvação, nós precisamos viver para a glória e louvor do Senhor. Não mais vivendo para o pecado, porque fomos vivificados. Não mais eu, mas Cristo em mim. Jamais se ensoberbeça por conta disso. Jamais se ensoberbeça por fazer parte da família de Deus. Jamais se sinta maior do que qualquer um por estar na família de Deus. Lembre-se, tudo foi pela graça. Amém.